folga Thiago Suman e bota você. Cara, pra mim foi uma loucura. Pra mim foi uma loucura o dia de hoje. Mas eu tô tranquilo, eu tô em paz. Rapaz, mas você assistiu os depoimentos? Olha aqui, o menino tá bem orientado juridicamente, olha lá, ele calou a boca, ó. Ele ficou quietinho. Ele olhou Pra tá baixo, ele olhou pra camiseta dele da União Soviética. Não, é que o Kiko mandou uma mensagem e perguntou assim, o que é isso que o Gustavo tá falando? Não entendi essa indireta, é pra mim? Não, Kiko, não é pra ti. Ó o zap. Não é pra Sabe ti. qual foi a sensação que eu tive no dia de hoje? Hum. De preguiça, de descanso, mas de preguiça boa, tipo assim, tá acontecendo, entendeu? Cara, eu me diverti, cara. Eu achei Porque, que foi assim, um espetáculo dantesco. Eu acho que, assim, foi uma reunião de condomínio diante de um juiz do Supremo. Foi patético, foi ridículo. Era um bando de vermes, era um bando de gente despreparada. Advogado de ponta fazendo mico lá na frente. O outro com fome querendo lanche, virando piada na boca do Xandão. O Fux falando bosta. O Gonê às vezes mandando bem, às vezes dormindo no ponto. Tava uma zona. Tava do jeito que a internet gosta, Gustavo. Que aí empilham-se memes. Mas falar uma coisa assim, cara, já estão condenados, assim. E já estão condenados, incrível. Ao contrário da Lava Jato, que foi uma sessão de cartas marcadas em cima de pessoas inocentes num processo absurdo, eles estão condenados por coisas que de fato eles fizeram. Eles estavam reunidos pra fazer um golpe, gente. Os caras deixando entender nas entrelinhas que eles queriam um golpe. Foi ridículo. É o pior time de golpistas da história do Brasil. É os caras que imprimem golpe. Eu quero dizer uma coisa, Pedro Zambada, assim, ó, e que eu sei que vai ter uma contribuição muito grande de vocês, mas em especial do Gustavo Mendes, porque o Gustavo Mendes é um cara que tá aqui sempre... o Gustavo Mendes pede o Pix, mas tem que passar 1 hora justificando por que ele precisa do Pix. Pois então eu vou colocar aqui uma... não, mas é sério, é sério, eu vou colocar uma coisa aqui, Gustavo Mendes, porque isso daqui é falta de respeito com o povo brasileiro, tá? Com o povo brasileiro, isso aqui é falta de respeito. São 31 segundos, mas eu vou colocar só 13 segundos desse vídeo para ver qual é assim, ó, escárnio, esse louco é um vagabundo, e o Gustavo Mendes vai poder comentar isso aqui, então ninguém interrompe por 13 segundos. Olha isso aqui. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não saberia como eu estaria sobrevivendo hoje em dia. Se não fosse a campanha de Pix, eu não saberia como eu não sei como eu estaria sobrevivendo hoje em dia. Olha o resto. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões. Eu não estaria sobrevivendo. O povo passa fome e esse fala que não estaria sobrevivendo se não fosse a campanha de Pix. Ele fala 18 milhões e depois uns pingados. 17 milhões, depois mais uns pingados que deu mais 1 milhão. E olha como é que ele vai terminar de forma triunfal. R$100 e a gente gasta. E a gente gasta. E olhou para o advogado. Gustavo Mendes. Rapaz, é assim, eu queria muito saber de vocês, desse dia todo que eu fiquei ansioso era para ouvir Viaro e Pedro Zambada. O Viaro eu sei que ele está infiltrado, ele tem fake em grupo de bolsonaristas. Faz tempo. Viaro, já ouvi falar isso daí. Eu queria saber... Mas é só no X, só no X. Mas assim, o que tá rolando? A galera entendeu o quão covarde esse cara o absurdo que é isso. Eles ainda estão anestesiados, não estão entendendo, estão se fazendo desentendido. Como é que tá na bolha? Como é que caiu os depoimentos desse sujeito da pior espécie? Como é que caiu isso? O que eles estão falando? Cara, existem 3 tipos de notícias que eu mapeei hoje na bolha bolsonarista. Por incrível que pareça, a bolha se dividiu depois do depoimento Bolsonaro. Tem uma parte da bolha que acha que o mito foi mito e mostrou que não há provas contra ele. Tem uma outra parte da bolha bolsonarista que está muito pessimista, porque é uma parte um pouquinho menos burra, que entende que aquilo ali era parte do jogo, era parte do Bolsonaro poder falar o que quisesse, porque não tinha obrigação com a verdade. E tem uma terceira parte, do que eu mapeei hoje, uma terceira parte significativa, que está chamando o Bolsonaro de frouxo. Né? Estão chamando ele de frouxo. O mito acabou, entendeu? Estão chamando ele de frouxo. Porque... Mas como assim? Como frouxo você poderia porque mentir ele... hoje?
Frouxo porque ele não foi o que bate na mesa, que fala um monte de merda, entendeu? Ele foi o cara que pediu desculpa pro Alexandre de Moraes. Ele pediu pro quando, Alexandre de Moraes ser o vice. Tá? Isso é maravilhoso. tá? Pediu desculpa pro Alexandre de Moraes quando o Alexandre de Moraes perguntou para ele, né, por que ele tinha dito que o Alexandre de Moraes tinha ganhado 50 milhões com as urnas eletrônicas, né? E aí ele pede desculpa. Só que ao mesmo tempo, até vou pedir para depois o Pedro buscar esse corte, que esse corte eu não achei. Mas deve estar em algum lugar. Mas ao mesmo tempo que ele pede desculpa para o Alexandre de Moraes, ele é um. Ele é um cara completamente. É aquilo que o Mauro Cid disse na delação. O Mauro Cid, na delação, disse que todos os absurdos que aconteciam não aconteciam em um formato formal de reunião. Que todos os absurdos, está na delação do Mauro Cid, que todos os absurdos aconteciam como se fosse uma conversa de bar. O Paulo Sérgio, no depoimento também pro Xandão, ele fala: a gente tinha muitas conversas, nós conversávamos o tempo inteiro e todos nós usávamos o Mauro Cid, num negócio que eu gargalhei na hora que eu ouvi isso. E era uma conversa de bar. E aí essa conversa de bar, Gustavo Mendes, ela tá exemplificada neste corte. Isso daqui parece uma esquete de humor, Gustavo. Isso que eu vou colocar agora aqui, isso daqui é inacreditável, mas vamos lá. Parece. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. E aí, Gustavo? Cara. Não, ficou feio demais. Porque uma coisa é humor, tentativa de humor, outra coisa é quando o cara tá sem jeito nenhum. Porque, assim, a principal característica da piada, para uma piada funcionar, sabe o que é, Pedro? É você acreditar na piada. Sim. Você tem que acreditar no que você tá falando. Eu vi você no palco funciona... acreditando em cada palavra que você falou, por cada mais palavra, absurdas fossem. Você tem que acreditar no que você tá falando. Você tem que acreditar que é engraçado. E ali, nada que ele demonstra ali é acreditar no que ele mesmo tá fazendo, na piada que ele tá fazendo. Nada. Talvez perdeu muito da coragem, não tá no ambiente dele. Ele tá em outro lugar. Mas eu quero deixar claro para todo mundo aqui, gente, qual que é a importância, porque vocês abriram a live de hoje, da quinta série, dizendo assim, eles são os piores golpistas do mundo, né? Sim. Mas são golpistas. E eles Sim. têm uma capacidade enorme de refinar o trato.